Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível eu estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou cantando o teu amor, pois disponível eu estou para servir-te, Senhor. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Nesse momento eu te convido, meu irmão e minha irmã, a pensar nas maravilhas do Senhor. São tantas as maravilhas que às vezes a gente não se dá conta, a gente não para contemplar as maravilhas do Senhor, as maravilhas de Deus. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Clara, conhecida também como a Dama dos Pobres. Ela que foi a companheira de caminhada, de missão de São Francisco de Assis. Que a gente possa, nesse dia de hoje, pensar também nas pessoas pobres, nos simples, nas pessoas que se encontram à beira do caminho e que precisa de cada um de nós, que precisa de cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas se dirigiram a nós e se dirigem a nós pedindo as nossas orações. Muitas pessoas nesse momento estão passando por muitas dificuldades, por muitos problemas. Então vamos trazer presente essas pessoas para a nossa oração. Nesse dia de hoje nós queremos rezar pela Sônia, lá do Iuiú. Queremos trazer também presente a Luísa e de Trairi, o seu Francisco do Terço, a Carla Graciene Silva Soposto, o Cássio Leonardo, a dona Bárbara Costa Carvalho, a Dona Francisca, a Maria de Lourdes Feitosa. Rezemos também pela Marta Nunes, Rita Nunes, pela Dona Edith Soares, a Iranilde, a Rosa Maia Lins, a Dona Maria do Carmo Costa Leite. Rezemos pela Chacha Emília Lins do Nascimento e vamos rezar pelos nossos idosos, nossas idosas, pelas nossas famílias, sobretudo aquelas que passam por dificuldade neste momento. Queremos também trazer presente para a nossa oração todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia em que a igreja celebra, o dia de Santa Clara, nós vamos refletir o evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao 28. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que adianta o homem ganhar a vida inteira, mas perder a sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, diz o Evangelho. Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é não deixar que o impulso
para a vaidade, para a soberba, predominem. É não deixar que o centro seja eu. Renunciar a si mesmo significa não deixar que o eu seja o centro, mas Deus. Na maioria das vezes, meu irmão e minha irmã, a gente se coloca como centro, quando na realidade o centro da nossa vida, né, deve ser sempre Deus. Porque no mais profundo, pode ter certeza disso, porque no mais profundo de cada um de nós habita uma pretensão de não aceitar ser dependente. Isso é muito próprio do ser humano. Dentro do mais profundo de cada um de nós, sempre habita uma pretensão muito grande de querermos ser, né, como Deus, como Deus. E no entanto, é essa pretensão de não aceitar ser dependente, de não aceitar ser dependente, que nós, ou às vezes nós não aceitamos nem ser criatura, nós queremos ser criador, mas o criador, o único criador, deve ser e é Deus. E como humano, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós precisamos do outro, da outra, nós precisamos, sobretudo, de Deus. Sobretudo de Deus. Então, renunciar a si mesmo significa renunciar àquilo, né, que nega a vida, meu irmão e minha irmã. Renunciar a si mesmo significa renunciar àquilo que nega a vida. Então, para ganhar a vida é necessário perdê-la, diz o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Né? E perder a vida significa perder o eu. Perder o eu, né? O seguimento de Jesus só é possível, nós estamos em pleno mês vocacional e a gente precisa refletir sobre isso. Então, o seguimento de Jesus só é possível se nós abrirmos, né? Abrirmos mão do nosso ego, né? Ou seja, só o seguimento de Jesus só é possível se eu me colocar à disposição de Deus e eu deixar que Deus seja o centro da minha vida. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes a gente a gente não para, a gente não pensa que nós muitas vezes temos essa pretensão de assumir o lugar de Deus. Deus é Deus. E quando a gente coloca Deus como centro, né, da nossa vida, as coisas melhoram, né? A gente tem mais paz, a gente tem mais esperança e assim por diante. E uma outra coisa que é muito claro que o Evangelho de hoje traz para nós é justamente a questão de tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz de cada dia. Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, carregar a cruz significa acolher, veja só, carregar a cruz significa acolher aquilo que diariamente cruza o nosso caminho. Acolher aquilo que diariamente cruza o nosso caminho, né? Significa aceitar-me com todas as minhas contradições, abraçar-me com todas as minhas contradições, com todas as minhas forças, com todas as minhas fraquezas. Isso significa carregar a cruz de cada dia. Às vezes nós temos a grande tentação de querer seguir a vida, e sobretudo seguir Jesus, sem carregar a nossa cruz, né? Sem carregar a nossa cruz, ou seja, sem aceitar aquilo e sem acolher aquilo que vai acontecendo, que vai cruzando a nossa vida. A cruz, meu irmão e minha irmã, é justamente a consequência de sermos fiéis à nossa verdadeira identidade de seguidores e de seguidoras de Jesus. Então não dá para seguir Jesus e deixar para trás a nossa cruz. A cruz como sinal de esperança, né? A cruz como sinal não de morte, mas de esperança. Quantas mães carregam as suas cruzes, né? Às vezes é um filho doente,
às vezes é o marido, né, que está doente, ou o contrário também, né? E a gente precisa carregar tudo isso com muita alegria, né, com esperança. Não dá para ficar reclamando. E quando a gente faz isso com amor, a cruz se torna, quando a gente cumpre a nossa missão com amor, a cruz ela se torna mais leve, ela se torna mais maneira, né? Porque, porque o amor faz com que a cruz fique leve e fique maneira. Eu já vi muitas mães cuidarem dos seus filhos doentes, né? Muitas vezes passar meses e meses no hospital, mas elas estão ali carregando com carinho a cruz, né? A sua missão, cumprindo a sua missão de mãe, de cuidadora, né? Mas sem reclamar. Às vezes a gente reclama demais da vida, né? A gente reclama demais. E aí a cruz se torna cada vez mais pesada quando a gente não carrega ela com amor. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.